Que Édipo não tem complexo de Édipo. O Édipo é o homem, eu disse, que faz a conexão entre o conhecimento e a ação. Nesse sentido, ele quer saber tudo. Ele pode saber tudo. Ele pode ir ao mais fundo que seja. Então, ele quer saber para agir. Se nós formos além dos nossos limites, nós produziremos efeitos que são insuportáveis. Embora não saibamos nunca dizer onde exatamente está esse limite. Vou falar de excessos. A minha ideia é começar a falar de Édipo, começar por Édipo. Mas Édipo antes do Édipo freudiano. É bom tentar pensar o Édipo grego mesmo, o Édipo da peça de Sófocles, Édipo Rei. Então é bom relembrar um pouco o que essa peça é e, sobretudo, por que Édipo não tem complexo de Édipo. Como muito bem colocou, uns anos atrás, um estudioso da Grécia Antiga, que é o francês Jean-Pierre Vernant. O que diz Vernant é, por várias razões, Édipo não tem complexo de Édipo. A começar pelo fato de que ele não sabe que aquele homem que ele matou, o rei Laios, era seu pai, que aquela mulher que ele desposou, a rainha Jocasta, era sua mãe. Então, a ideia de que haja um desejo em relação ao pai, em relação à mãe, aliás, isso chama-se ato falho. É muito complicado quando a gente fala de coisa aí. E aí sorte que eu não sou psicanalista, porque era fatal. Podiam caçar a minha licença. Mas, enfim, nós leigos podemos. Bom, mas enfim, até é isso que Vernant diz. Então vamos tentar pegar um pouco a história de Édipo, ver o que a história de Édipo significa para um auditório grego, no século V a.C., quando ela é encenada. Édipo, vocês sabem, as peças gregas têm uma unidade de tempo, elas transcorrem algumas horas, geralmente 24, um dia. Uma unidade de ação, a coisa tem que ser muito intensificada, muito próxima. Então isso faz que a peça Édipo Rei se dê no momento que o rei está no auge da sua glória. Ele é rei de Tebas já faz tempo, tornou-se rei porque nós ficamos sabendo, caso não soubéssemos, porque ele enfrentou o mal terrível que assolava a região, que era a esfinge grega, não a esfinge egípcia, que perguntava a cada passante, ou colocava um enigma, e quem não decifrasse o enigma era por ela devorado. O enigma era qual é o animal que tem 4 pernas, 4 patas pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 à noite. E Édipo é o único que responde. É o homem que engatinha de manhã, anda ereto no auge da vida e porta, e com apoio de uma muleta, uma vez velho. E diante dessa decifração, a esfinge se mata e Tebas fica salva. Então, ele é o salvador de Tebas, mas tem, sobretudo porque ele decifrou o enigma do que é o ser humano. Isso não é pouca coisa, a decifração desse enigma. Quer dizer, ele salvou a aglomeração humana, ele salvou a possibilidade de nós termos um elo social, de termos uma cidade, de termos uma polis, de termos contato entre nós. Salvou isso na medida em que ele foi capaz de dizer o que é o homem, o que é o ser humano. E isso passado, ele é recompensado com o casamento com a rainha viúva de Tebas, de quem ele tem vários filhos, e passados vários anos, o suficiente para os filhos já estarem no começo da idade adulta, a gente supõe que cerca de 15 a 20 anos pelo menos, a peste assola Tebas e o oráculo é convidado a dizer por quê. E o oráculo diz: um crime terrível ficou impune, o do assassinato do antigo rei que vos precedeu, majestade, o rei Laios. E aí nós temos a personagem de Édipo que se descortina à nossa frente já de cara como aquele que resolve os problemas. Ele é um grande solucionador de problemas. O enigma que ele resolveu é um enigma de conhecimento com o máximo impacto possível para a ação humana. Então ele conseguiu ir, de certa forma, na jugular dessa relação difícil entre o conhecimento e a ação. O que ele permitiu foi resolver um problema de ação, foi lancetar um abscesso que levava a conglomeração humana à destruição.
Então não é pouca coisa. Então ele é a pessoa adequada. Ele é o consultor especializado nesse tipo de assunto, além de ser rei, que pode resolver a questão. E ele começa imediatamente fazendo um inquérito misto de policial, jurídico, científico, tudo. O que aconteceu? Como foi morto? Quem estava perto? Vamos chamar essa pessoa. E a cada etapa do inquérito, mais pessoas vêm e dizem a mesma coisa a ele: pare o inquérito aqui. Um deles, por exemplo, é Tiresias, o adivinho cego. Pare por aqui. Você está se metendo em situações que são intoleráveis. É bom lembrar, caso alguém não recorde, que o rei Laios tinha sido morto justamente por Édipo. Quer dizer, Édipo viajando, perambulando. Ou melhor, vamos contar a história desde o começo. Quer dizer, uma coisa é contar a história desde o começo da peça, outra é desde o começo da história. Édipo foi abandonado pequeno, a mando do pai, porque Laios, assim que nasce o filho, ouve o profeta que diz que esse filho matará um dia o próprio pai e se casará com a própria mãe. Diante do horror, ele manda um pastor matar essa criança. O pastor fica com pena e mais ou menos abandona a criança. Isto é, perfura-lhe os pés, de onde o nome Édipo, pés inchados, e acaba entregando numa montanha remota, onde ele leva as ovelhas para pastar, a um outro pastor muito de outra região, da região de Corinto, que leva embora a criança. A criança é educada pelos reis de Corinto, que não têm filhos, como se filho deles fosse. Quando se torna jovem, Édipo ouve de um bêbado que ele não é filho verdadeiro de seus pais. Revoltado com isso, ele vai falar com os pais que enfim, não querem responder. Ele procura então a Pítia, a adivinha de Apolo, em Delfos. E a Pítia não responde à pergunta dele, se ele é filho ou não do rei de Corinto. Ela o bane da sua presença com mostras de horror, dizendo que está diante de um homem que matará o pai e se casará com a mãe. Ele fica horrorizado, some completamente da cabeça dele a ideia que talvez ele não saiba quem são os pais dele, porque se ele levar em conta que ele não sabe quem são os pais, a sequência da ação dele não é fugir de Corinto, mas de imediato isso apaga o horror de não saber se ele é filho ou não dos reis de Corinto, e vem um novo horror: eu tenho que colocar o máximo de distância entre meus pais e mim mesmo. E é nesse caminho indo que repete o caminho inicial na direção oposta. No caminho inicial, esse menino foi abandonado e de Tebas foi parar em Corinto. Agora, de Corinto, ele foge e vai dar onde? Justamente em Tebas. E é no caminho disso que ele encontra um velho, ranzinza, que o manda sair do caminho. Há uma altercação, ele mata o velho e todos estão com ele, exceto um pastor, que era justamente esse da criança pequena. E esse pastor, quando chega algum tempo depois a Tebas, vê já que Édipo, depois de matar o próprio pai sem o saber, depois de destruir a esfinge, de resolver o enigma, coroou tudo isso casando-se com a rainha. Assustado com o que vê, o pastor vai embora. Então, o segundo momento terrível do inquérito é quando chega o pastor, e o pastor, que não só sabe que o rei foi morto assim, mas também faz finalmente a conexão e conta a história do abandono da criança, e por isso começa a se perceber, e o espectador está percebendo isso, que talvez Édipo seja justamente quem matou Laios, e pior ainda, que ele fosse o filho do próprio Laios, e portanto de Jocasta também. Então, um segundo momento, quando o pastor diz pare o inquérito. E o terceiro momento será quando Jocasta ela própria percebe o que está acontecendo e diz pare. Nesses três momentos, o que nós temos é mais ou menos o seguinte: não dá para resolver tudo. Qual é a solução? Nós temos que escolher. Ou Tebas continua com a peste e o crime contra Laios ficará impune para sempre, com todo esse custo que terá. Ou então, se nós vamos até o fim da apuração, nós vamos descobrir sim quem matou Laios. Mas o custo disso vai ser tão horrível para a própria dinastia, para a própria família reinante, que talvez seja melhor não conhecer tudo. E ao mesmo tempo, Édipo é o homem, eu disse, que faz a conexão entre o conhecimento e a ação. Nesse sentido, ele quer saber tudo. Ele pode saber tudo. Ele pode ir ao mais fundo que seja. Então, ele quer saber para agir. O saber dele é a condição de agir. À medida que ele faça esse inquérito, que ele descubra o que aconteceu, ele se tornará capaz de resolver o problema. Ele é um homem que resolve, portanto, e ele se recusa diante disso.
e ele reage, inclusive, dizendo: vocês acham que eu sou talvez filho de um pastor? Ele não percebe o que está acontecendo. Você, minha mulher, tem vergonha da minha origem, depois de ter sendo de sangue real, tendo sido casada com um rei, acha que está se rebaixando ao estar com um filho de um humilde pastor? Não entende nada do que está acontecendo, nada. É espantoso como esse homem que acreditava saber o que era o homem e que dessa maneira derrotou a esfinge, de repente não percebe a tempestade que se avoluma sobre a face dele. Então, ele afirma isso e continua tentando saber mais para poder agir mais, sem perceber que ele está chegando a um ponto em que o saber se torna a causa da inação. E o saber vai se tornar justamente o que pesa tanto que ele não poderá agir, a não ser se autodestruindo. Então, Édipo, de certa forma, é a tragédia de uma palavra que pode ser resumida numa palavra grega que se aplica, na verdade, em certa medida a todo mundo trágico. Essa palavra é hybris. Ela pode ser pronunciada hybris também. Geralmente nós escrevemos como H-Y-B-R-I-S. Então, como se fala, com a pequena diferença que o começo é H-Y. Essa palavra basicamente pode ser traduzida como desmedida, excesso, mas excesso no sentido daquilo que foge à medida, que é a que deve funcionar entre os humanos, ou mais até no mundo em que estamos, no cosmos. Para que o cosmos funcione, há que cumprir uma medida. Quem vai além disso, quem é demasiado altivo, demasiado ambicioso, quem almeja mais do que está facultado ao humano, comete esse não pecado, porque não se trata de pecado, esse excesso que é a híbris. Para o grego, isso significa um limite que pode muitas vezes ser insolúvel. Veja um caso de uma tragédia anterior que é Prometeu acorrentado, de Ésquilo, que justamente é anterior a Sófocles. Pensava nos grandes, são Ésquilo, Sófocles e Eurípides nesta ordem, né? Os grandes trágicos. Prometeu acorrentado é a história daquele a quem devemos nossa própria humanidade. O homem que foi capaz de trazer-nos o fogo. A separação entre o mundo animal e o mundo humano, para o grego, em larga medida está ligada ao advento do fogo, como para os nossos índios, como Lévi-Strauss analisa na série Mitológicas, que agora está começando a ser traduzida em português, tendo por primeiro título justamente o cru e o cozido. A passagem ao humano é o advento do fogo. E Prometeu é esse que humaniza. Ele não faz outra coisa na vida senão enfrentar os deuses, roubar deles o fogo, trazer deles coisas para a terra e mostrar então que o mundo humano pode ser mais forte. Pois bem, com todo o mérito que tem Prometeu, com toda a admiração que tenhamos por ele, com toda a dívida que nós supondo gregos, né? Que nós gregos temos por ele, nós gregos do século V a.C., com tudo isso, sabemos que ele passou dos limites. E sabemos então que essa passagem dos limites é intolerável. Vejam, não é então uma ideia de pecado. Uma ideia de pecado significaria: nós não podemos fazer isso, nós não aceitaríamos a legitimidade do que ele fez, nós repudiamos essa ação. Aqui não, nós desfrutamos dos efeitos dessa ação, nós admiramos e nós sabemos ao mesmo tempo que existe um ponto que é muito difícil de se detectar, em que o humano passa do limite, em que o humano se excede. Eu estou insistindo nesse ponto porque esse ponto, nessa questão de que existe um ponto em que se passa do limite, porque ele não é determinável, eu não posso detectar, não posso dizer é até ali, não posso dizer é a faixa amarela, por exemplo, perto do trem, não passem dessa faixa que é perigoso. Ao contrário, essa faixa, passá-la pode ser essencial para a sobrevivência e para a condição da espécie humana e pode ser fatal. E onde está essa faixa a gente não sabe. Então, nesse sentido, eu insisto, não é pecado, mas ao mesmo tempo é um alerta terrível que faz que os próprios heróis que nós mais celebremos, eventualmente tenham cometido isso. Esse é um ponto essencial da tragédia grega. Quer dizer, a ideia então de que certas coisas são impossíveis de serem alcançadas. Então, como fica a questão de Édipo? De um lado, há um Édipo glorioso que resolveu o enigma do que é o ser humano. E, no entanto, há um prazo de validade, se eu posso assim dizer, nessa solução. Ela não é permanente, ela não dá conta de tudo. Passado um certo tempo, uma outra conta vem para ser cobrada e dessa conta ele não é capaz
essa conta ele não é capaz de resolver, ele não é capaz de satisfazer, de pagar, de nada. Esse é o ponto nodal e é a maneira pela qual os gregos, ao produzirem o personagem Édipo, produzem um anseio, uma meta humana que eles dizem, essa meta é inatingível e ela é trágica. Se nós formos além dos nossos limites, nós produziremos efeitos que são insuportáveis, embora não saibamos nunca dizer onde exatamente está esse limite. Vamos dar um salto e vamos pensar num personagem característico da modernidade. É o Príncipe de Maquiavel. É um livro sobre o qual há tantos equívocos que é bom até a gente tratar um pouco desses equívocos. Maquiavel é um pensador republicano. É um homem que passa a vida toda fazendo práticas e pensamentos republicanos. Quando Florença é república, depois de terem sido expulsos os Médicis, que eram a família praticamente reinante na cidade de Florença, quando se adota então a República Florentina, num certo momento Maquiavel é um dos grandes líderes, comandante do exército, emissário em relações diplomáticas, etc. Em 1512, porém, a República Florentina é esmagada e os Médici retornam ao poder. Maquiavel é preso, é torturado, é banido. Ele é banido para um lugar, para um campo qualquer no interior. Ali ele diz, tem uma carta dele que é belíssima, que todo mundo usa quando quer falar do que foi a Renascença. Eu passo o dia com os camponeses, jogo o que seria equivalente a truco, gritamos tanto que ouvem as nossas vozes na aldeia afastada dali, tal a gritaria, a baderna que a gente faz. Quando eu volto para casa, eu me limpo, me visto com as melhores roupas que tenho e passo algumas horas conversando com os grandes pensadores da antiguidade. É claro que ele está lendo, mas o que ele quer dizer, na leitura eu entabulo um diálogo. É por isso que esse é o texto que é usado para dizer o que é a Renascença. É esse ponto em que o pensador antigo é vivo, está presente. E aí ele termina dizendo, bom, e enquanto isso escrevi um opúsculo chamado Dos Principados, etc. Gastei algumas semanas. Esse homem viveu 50, 60 anos. Gastou algumas semanas da vida escrevendo um livro. A gente o conhece por causa desse livro. Por causa desse livro, Nicolau Maquiavel passou a dar um apelido para o diabo em inglês. Velho Nick, Old Nick, em inglês é um apelido para o diabo, que vem justamente de Nicolau Maquiavel. Por causa desse livro, Christopher Marlowe, um dramaturgo importante, hoje não tão lembrado, mas que se ombreava com Shakespeare, na peça dele, O Judeu de Malta, inventa um personagem um personagem que se refere a Mac-Evil. Ele muda Machiavelli para Mac-Evil. Quer dizer, Mac como se fosse um nome escocês, Evil como mal, né? Quer dizer, é um trocadilho com o nome que faz entrar também o demo, o outro, o Old Nick em cena, né? Então a imagem dele fica péssima por uma obra que ele escreveu em um mês, talvez. Ao passo que logo depois disso ele começa a escrever uma obra que ele vai gastar quase 10 anos escrevendo, os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, que são uma obra bem mais grossa, clarissimamente republicana e que só é conhecida pelos especialistas em Maquiavel. Eu costumo dizer que há só 2 filósofos cujos nomes se tornaram adjetivos que vão muito além do conhecimento das suas obras. Platônico para o amor e maquiavélico para o comportamento. Quando vocês leem Maquiavel, a transparência é notável, só que não dá para saber o que ele quer dizer. Rousseau, a meio caminho entre Maquiavel e nós, em 1760, vai dizer mais ou menos o seguinte: Maquiavel era republicano. Sendo republicano, odiava os príncipes. O que ele escreveu então? Um livro que é uma denúncia impiedosa dos príncipes. Então, fingindo que ele está elogiando os príncipes, ele está, na verdade, a denunciá-los, a mostrar como eles são. Então, até essa leitura é possível fazer do príncipe. Hoje não é a leitura predominante, mas vocês veem como é complicado entender esse livro aparentemente tão transparente. Pois bem, qual é a questão que nos interessa aqui em Maquiavel? Ele vai dizer, vou me concentrar em 2 questões. Uma é, alguns descreveram estados que podem ser muito maravilhosos, muito bons, mas que se alguém tentar agir desse jeito, mais correrá na direção da própria ruína do que da salvação. Se queremos então conservar o Estado, conservar o poder, temos que agir de outro modo, temos que conhecer a verdade efetiva das coisas. Então,
Adeus ilusões sobre a política. Adeus o velho dizer de que o rei tem que ser bondoso, tem que ser piedoso, tem que ser como um pai para os súditos, e vamos pensar em governantes que saibam agir. Então, aí ele tira a moral da política, como alguns dizem, aí ele abre o caminho para uma ciência política, aí ele abre o caminho para uma política leiga. A segunda passagem que eu quero frisar está no penúltimo capítulo do Príncipe. Ele faz uma distinção entre virtude e fortuna. Mas a palavra virtude ele entende de uma maneira tão diferente da usual que normalmente os tradutores e as pessoas que falam dele preferem conservá-la em italiano. Virtu. Virtu vem de vir, a palavra latina que designa varão, como em viril, como também poderia ser em varonil. Então a virtu é aquilo que faz o homem ser homem, ou seja, aquilo que está mais ligado à ação eficiente, bem-sucedida, etc. A virtude, então, não é tão fácil defini-la, mas nós podemos dizer que ela tem algo a ver com a possibilidade de planejar uma ação, de realizá-la, de vencer os obstáculos que diante dela crescem. A fortuna, por sua vez, é um termo que ele retoma da antiguidade. Era uma deusa romana, uma deusa que é apresentada com a cornucópia, que é um chifre do qual saem riquezas. Alguns dizem o chifre da abundância. Então saem flores, frutos, joias. Então sai tudo que é bom, tudo que é rico. A fortuna, então, inicialmente é uma deusa romana, uma deusa boa. Os cristãos, é claro, não podem conservá-la como deusa, mas pensam nela como aquilo que vem, que nos sucede, sem nós sermos a causa disso. Então nós temos ações que acontecem a nós como resultado de nossas ações. Temos coisas que nos acontecem porque agimos de tal forma. E temos coisas que acontecem a nós, independente de como agimos, simplesmente porque, de algum modo, isso sucedeu. Quer dizer, eu planejo uma coisa e a fortuna faz que as circunstâncias mudem. Nós falaríamos hoje, talvez, em circunstâncias, para aquilo sobre que não temos controle. Ele insiste na fortuna porque fortuna pega essa ideia da sorte, mas também do azar. Da fortuna, mas também da má fortuna, do infortúnio, enfim, do que é bom ou mal, mas que de qualquer forma não foi planejado, não foi previsto, não foi causado por nós. E ele diz, se tentarmos ver as nossas ações, podemos dizer, quem sabe, que metade delas sejam regidas pela nossa virtude e metade pela fortuna. Esse 50-50, 50%, é curioso porque a gente não sabe exatamente o que ele quer dizer com isso. Quer dizer, se ele está descrevendo ou se ele está colocando uma meta. Mas você vê que a meta de Maquiavel é muito clara. Como nós podemos controlar o mais que pudermos a conjuntura, a circunstância, a fortuna. Exemplo que vem logo depois, que eu acho extremamente rico. Inundações sucedem e quando elas ocorrem, elas devastam os lugares que os homens construíram. Então elas derrubam pontes, alagam cidades, destroem plantações. E quando ocorre inundação, nada ou pouquíssimo podemos fazer. Porém, passado um tempo, recuadas as águas, nós podemos ir lá e reconstruir tudo isso. E nós podemos, mais do que isso, fazer pontes, diques, represas, canais que evitem que a próxima inundação ocorra. Ora, se a virtude é isso, qual o grande exemplo de virtude em Maquiavel? César Borgia, o filho do Papa Alexandre Borgia, e que alguns dizem ser o grande herói de Maquiavel, que é um pouco duvidoso, mas alguém que ele admirava. E o que acontece com César Borgia? Ele sabe que todo o poder que ele conquista se deve ao fato do pai dele ser Papa. Então, ele vai fazer de tudo para, durante o reinado do Papa, acumular o máximo poder. E se prepara para o momento fatal da morte do pai, para aí ele ser capaz de garantir a eleição de um Papa de sua confiança. Porém, ele teve uma única coisa que ele não foi capaz de prever, diz Maquiavel, que ele próprio estivesse gravemente doente, quase moribundo, quando o pai dele morreu. Portanto, ele não pôde tomar as medidas que almejava. E com isso, foi eleito um Papa que ele não queria e que acabou sendo terrível para ele, porque ele cuidou. Matou, fez morrer César Borgia. Ora, mas César Borgia, diz Maquiavel, fez tudo o que é possível um ser humano fazer com sua virtude.
Então, seria o caso em que a fortuna ri, a fortuna se burla de nossos esforços. A virtude vai até certo ponto, que nós não sabemos qual é, mas nós não podemos controlar todas as circunstâncias. E, no entanto, Maquiavel termina, depois de dizer isso, da gente ter uma conclusão assim, que dá para explicar que a virtude não dá conta de tudo, ele diz, mas não é verdade. César Borgia podia ter feito mais. Não sendo capaz de colocar no trono de São Pedro o Papa de sua escolha, ele podia pelo menos impedir que um desafeto seu se tornasse Papa. E isso ele não fez. Ele podia fazer o que hoje chamaríamos de redução de danos. Não fez. Então, em outras palavras, quer dizer, ele poderia ter dado mostra de maior virtude. Vocês veem, então, como é quase impossível nesse prélio virtude-fortuna, a gente chegar a um ponto de dizer, a virtude pode tudo. Talvez possa. César Borgia poderia, quem sabe, mais. Talvez não possa. Fez o máximo que pôde, uma história exemplar. Nós temos que seguir César Borgia e, se formos como modelo, vamos dizer, de ação, e se não dermos conta de mais do que isso, é porque humanamente não é possível. Fizemos o que pudemos. Mas nem essa questão ele consegue fechar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: com a ideia de virtude, nós temos uma retomada de Édipo. Pode nunca ser consciente disso, pode Maquiavel jamais ter pensado nisso, pode ser uma aproximação que nunca foi feita, mas visivelmente a virtude de Maquiavel é a retomada do papel de Édipo. Édipo é aquele que faz o inquérito, resolve, planeja, soluciona e garante um mundo melhor. É aquele que acredita no mundo da imanência, ou seja, no mundo em que os humanos dão conta eles próprios dos seus problemas, no qual, então, as limitações, sejam de Deus, sejam da providência, sejam do acaso, podem ser esconjuradas. Só que isso que em Édipo é uma impossibilidade grega, Édipo, então, é a produção grega da impossibilidade grega, podemos assim dizer, na modernidade se torna uma grande possibilidade. A modernidade vai se construir a partir disso. Razão, planejamento. Vamos pegar a palavra planejamento, a gente lida com isso o tempo todo. Numa empresa como a de vocês, isso é imprescindível. Numa sociedade como a nossa, isso é fundamental. A economia, a sociedade não podem existir sem planejamento. A condição de base para o planejamento é a crença de que a virtude funciona. É a crença, então, de que nós sejamos capazes de domar as circunstâncias, que nós sejamos capazes de prever as circunstâncias. Porque hoje há tanta discussão, às vezes regada a dinheiro altíssimo, de cenários futuros. Empresas fazem seminários discutindo quais são os cenários para o futuro. Como vai ser o Brasil, o mundo, umas querem saber o cenário de consumo. Quem vai comprar sabão? Quer dizer, qual o tipo de cliente de sabão? Como que a mulher está? Que tipo de propaganda eu faço de sabão em pó para atingir tanto a dona de casa tradicional quanto a mulher independente e profissional? Como eu faço essas questões? E como eu faço cenários de outro tipo de coisa? Quer dizer, todos esses cenários supõem que de alguma forma nós sejamos capazes de domar o futuro, de controlar as circunstâncias, de fazer pontes, barragens e canais, como diria Maquiavel. E tudo isso, em última análise, significa que aquilo que em Édipo era o sinal da impossibilidade grega, se tornou o sinal de algo que eu chamaria entre nossa possibilidade e nosso desejo intenso. Nós então arrebentamos modernamente os limites que para os gregos eram insuperáveis. Limites que os gregos consideravam ser os da própria condição humana, para nós é fundamental vencer. Eu vi uns anos atrás uma exposição em Washington que chamava-se 1492, no National Gallery de Washington. Com um profundo senso de humor, eles fizeram a exposição em 1991 e fecharam no último dia de 91. Mas a ideia era exatamente mostrar o mundo antes de ser unido. Então você tinha salas e salas com o melhor da arte europeia, depois o melhor da arte ameríndia, o melhor da arte africana, o melhor da arte asiática, e tudo separado. Quer dizer, então estamos na véspera do momento do link ser feito. Nós estamos num mundo ainda fechado. E esse mundo fechado é uma coisa, ou é uma coisa na qual a ideia de você ir além dos seus limites está barrada. As risadas com que saúdam Colombo, ou com que brindam Colombo. Quer dizer, como que esse doido quer vencer os limites? Como que ele quer ou mostrar que a Terra é redonda, ou mostrar que o caminho para as Índias não é o caminho habitual, mas é o caminho na direção contrária, e por aí vai. Ou tomemos
um texto que eu gosto muito, é um livro de história que chama-se As Cruzadas Vistas pelos Árabes. É um livro de um jornalista franco-libanês, de nome, eu acho o nome dele ótimo em termos de política brasileira, que se chama Amin Maalouf. Então, parece que são dois líderes no mesmo partido, né? Um nosso e outro de Santa Catarina. Mas bem, Amin Maalouf, que é um grande escritor, assim, que tem um senso também, mas um grande escritor, mas de romances históricos bons, mas leves. Tem um livro sobre Léo Africano, Entre Dois Mundos. Pois bem, nas Cruzadas Vistas pelos Árabes, ele conta a história pelo lado contrário. Ou seja, a história que a gente conhece das cruzadas do lado cristão e mostra do lado árabe. E a questão que fica sempre é, por que esses árabes não se uniram todos para enxotar os cristãos que eram tão minoritários? Porque a cada momento em que os árabes estão sendo derrotados, em vez deles se unirem os cristãos, se unirem entre si, eles passam as alianças mais malucas, quer dizer, eles brigam entre si, ou então eles se unem uns aos cristãos contra outros, etc. E a ideia dele é, no momento em que Saladino, quase um século depois da primeira cruzada, consegue fazer essa união, aí dá certo. Os cristãos são praticamente eliminados do Oriente Médio, vão manter uma pequena saída em Acre, hoje Acre, São João d'Acre na época, depois serão forçados a ficar só em Chipre, etc. Quer dizer, então, mas o problema é eles se unirem. Agora, o que Maalouf não percebeu é que justamente faz parte da política pré-moderna que a ideia da união de todos contra todos não funciona. Quer dizer, que ao contrário, existe um limite que funciona quase como um termostato. Se um lado está ficando muito poderoso, a gente sai dele e vai para o outro lado. Vocês leem essas histórias de guerras medievais, seja no mundo cristão, seja no mundo muçulmano, e é muito engraçado, porque quando alguém se torna muito poderoso, os seus apoiadores do deserto mudam de lado. Coisa fabulosa na guerra medieval. O rei, ou o senhor, ou o suzerano, ele tem que ter os seus soldados, os seus vassalos, os seus senhores, duques, condes, marqueses, tem que levar tropas para ele, para servir durante 40 dias. Imaginem o que são 40 dias num tempo de péssimas comunicações, de avanço muito lento. Quer dizer, você ganha uma batalha do inimigo, ganha uma segunda, você anda quanto? 20 km por dia? Armado, carregado? 30? Quando você tem a chance de acabar com o inimigo, de entrar no território dele e vencer, toca a campainha, terminar nos 40 dias, todo mundo volta para casa. E o inimigo se recompõe. Então, nesse sentido, uma guerra pode ser de 100 anos. Quer dizer, uma guerra pode ser extremamente demorada e com as alianças mudando. O que eu quero insistir nesse ponto é, existe uma lógica pré-moderna que não é a lógica da vitória total, do ganho absoluto, para falar de tudo, da Blitzkrieg, da guerra relâmpago que os nazistas fizeram que ganha num instante, do império, do capital que vence todos os limites. Existe essa lógica. E a modernidade vai viabilizar Édipo, ou viabilizar o príncipe. Por quê? Porque ela vai dizer, é possível a gente planejar, é possível a gente ganhar, é possível a gente vencer. Então não é à toa que, cerca de 100 anos depois do príncipe, um escritor francês mais conhecido pelo seu nariz, que é Cyrano de Bergerac, vai escrever as suas viagens à Lua, em que ele diz que ele viaja até a Lua, que ele fez na Lua, etc. O mundo ficou pequeno para o homem. Ou que mais 40, 50 anos, Molière, no seu Dom Juan, vai fazer Dom Juan dizer, bom, eu quero conquistar tudo, quero ir para a Lua, conquistar os céus, as estrelas, tudo. Quer dizer, superar todas as limitações humanas, avançar para além de tudo o que nos está dado. Então a modernidade constrói essa ruptura com os limites que antes eram, que no tempo grego, na figura, assim, de certa forma, sacrificial ou sacrificial, sacrificial parece que é o correto. Toda vez que eu escrevo sacrificial, o computador indica que é sacrificial, mas é tão esquisito sacrificial. Mas quer dizer, então vamos imaginar Édipo como essa espécie de bode expiatório da antiguidade, ao mesmo tempo de um desejo humano de ir além e de uma convicção humana de que ir além é insustentável, insuportável e devemos aguentar as limitações humanas. Pensemos na política medieval a qual aludi, ou numa sociedade medieval como uma sociedade que também convive com essas limitações. Ela aguenta isso. Pensemos na sociedade moderna como uma sociedade para a qual a limitação é algo a ser superado. Nós não toleramos. Então isso pode ocorrer em muitos aspectos. Pode ocorrer, por exemplo, na questão do consumo.
na questão de queremos consumir cada vez coisas melhores, mais novas, de último modelo, computação, por exemplo. Quer dizer, eu acho que a maior parte certamente usa computadores. O que nos faz avançar, mudar, fazer upgrades? Até onde vai essa ambição? A questão se casa com a questão do capitalismo. O capitalismo é o momento em que o Ocidente ganha parada. Se você olha o mundo em 1491 ou 2, é um mundo que tem vários espaços não relacionados entre si, que não vivem então nem sequer no mesmo tempo. Se eu fizer aquilo que muitos gostam de fazer em livros mais ou menos didáticos, é uma linha do tempo. Ano 1000, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo no Império, enfim, no que hoje seria o México, o que está acontecendo no Peru. Isso pode até ser curioso, mas como não há relação entre um e outro, são mundos separados. E nada indicava em 1400 ou mesmo em 1500 que a Europa fosse ganhar a parada. O fato é que o capitalismo que levou a Europa a ganhar a parada. E o capitalismo tem esse lado duplo. De um lado ele necessita comer mais, ele necessita engolir mais, devorar mais. Uma vez eu vi, num contexto parecido, um intelectual comparando a aquele dragão que come pão de ló. Quer dizer, necessita o tempo todo de mais e mais alimentação, de dar conta de outros territórios, de outros objetos. Por outro lado, o capitalismo é uma arma de poder fantástica justamente porque ele arrebenta todas as limitações não econômicas à economia. O próprio dos modos de produção não capitalistas é que todos têm uma limitação não econômica ao avanço da produção. Se pensarmos, por exemplo, no cristianismo, o cristianismo estabelece sérias limitações ao avanço da produção. A condenação da ganância, da avareza, etc., podem ser entendidas como fatais para um projeto capitalista. O nosso tempo está conhecendo o debate entre a superação constante de limites e a fixação de certos limites com uma certa novidade. E eu acho que isso vem junto com uma discussão sobre o capital. Não mais em termos capitalismo versus comunismo versus socialismo, mas capital versus não sei exatamente o quê. Dimensão da política, dimensão do controle social, não sei. Nós estamos num mundo em que o avanço da saúde, em especial, parece ir além desses limites, sabe? Quer dizer, se você pensa num coquetel, Prozac, Xenical, Viagra, quer dizer, o que isso é? Assim, o que isso é senão a ideia de você superar limites? Quer dizer, você pode comer gordura e resolver isso com, eu espero não trocar os remédios com Xenical. Você pode ser uma pessoa alegre, no caso do homem, e em breve acredito da mulher, ter uma relação sexual mesmo satisfatória, mesmo tendo já o peso dos anos que deixa então de pesar tanto. Quer dizer, então nós passamos a ter uma medicina que muda de esfera. Vocês vejam, por exemplo, só entre parênteses, o que isso muda na ideia de uma medicina pública. Uma saúde pública, uma previdência pública, visam aqui, garantir direitos mínimos a todos. Mas e se nós não tivermos mais esse patamar do direito mínimo, a gente resumiria na cura da doença zerando o mal. Se em vez de zerar o mal, a ideia é passar a ser produzir avanços. Quer dizer, eu posso zerar o mal e dizer, eu não quero ninguém com PSA, nenhum homem com PSA maior do que tanto e tal idade, vamos investir em evitar o câncer da próstata. Isso é uma coisa, isso é zerar, é pensar a saúde como zerando a doença. Outra coisa totalmente diferente é dizer, bom, qual o apoio que a Previdência Social vai dar em termos de fornecimento de Viagra às pessoas? Quer dizer, quantos gozos um homem tem direito por semana na idade de 70 anos? É outra questão. Isso pode ser distribuído socialmente? Quer dizer, pode, algo que tem tanto a ver com a transgressão quanto a sexualidade, ser uma coisa que é socialmente discutida e socialmente atribuída e socialmente determinada, são questões que surgem, mas que mostram, acho que justamente um âmbito em que a discussão de fronteiras passa para outras questões que não as econômicas. Agora, nós temos um problema de base, que é o fato de que o que destrói as fronteiras é justamente a economia. Ela que requer o próprio Viagra, as próprias mercadorias, Viagra, Xenical e Prozac, não atendem apenas um desejo legítimo humano, são maneiras de ganhar muito dinheiro num mercado em que certos remédios que viriam zerar as doenças socialmente mais devastadoras dão pouco lucro. Então você tem que criar também novas necessidades.
Então, a gente volta a esse embate com o capital. Talvez daqui a um tempo a gente diga, bom, parou o Windows, ano tal, chega, não vamos mais atualizar, não queremos mais máquinas melhores, ou queremos que haja vocês vão fazendo essas atualizações o tempo todo, uma parte da sociedade vai se contentar com... É possível, não temos que sempre achar que um shopping tem que quebrar todo ano uma ala inteira para refazer, só porque refazer se tornou um valor, o novo se tornou um valor comercial em si, independente de todo o resto. Mas o fato é que nós somos extremamente movidos por esse anseio, não só da novidade, como da superação. A superação passou a ser um fim em si. E, no entanto, essa superação que levava Édipo ao desastre total, mesmo em Maquiavel, que constrói, vamos dizer, a condição de possibilidade disso modernamente, não há garantia nenhuma de que ela dê certo. Porque o personagem dele, que mais, vamos dizer, de maneira coerente e consistente, tentou construir esta superação, esse planejamento, é um personagem que se arrebentou, que é o já citado César Borgia. Então, nós não temos garantia dessa superação o tempo todo. E, no entanto, isso se tornou um ponto fundamental. Mas nós não podemos ter um governo que não planeje metas de superação. Olhem, assim, se a gente começar a imaginar, né, por exemplo, aquele que muitos consideram o melhor presidente, talvez o melhor governante da história do Brasil. Melhor presidente do período republicano, melhor governante da história do Brasil, talvez. Tendência a dar esse galardão a Juscelino Kubitschek. Então, não é todo mundo que acha, mas há uma grande admiração pelo que fez. Qual era o lema? 50 anos em 5. É você fazer um salto tão significativo que você muda a capital, estabelece o Brasil como país industrial, dá toda a base ao carro, a uma indústria de ponta que tem um efeito multiplicador danado. O que mais precisa? E, além disso, transmite um otimismo que gera bossa nova, gera de tudo. Presidente bossa nova, cantava Juca Chaves. Bossa nova mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Então, quer dizer, há uma integração. Qual governante a gente viu no Brasil, em condições minimamente democráticas que fosse, atingir toda a esfera da cultura, como o Juscelino atingiu? Nenhum. Nós não temos um governante na história do Brasil, democrático pelo menos, que tenha sido celebrado culturalmente como, não digo no sentido da admiração por ele, mas no sentido das medidas dele terem também tido esse impacto cultural. É a ideia de progresso que está presente. E a mais bela expressão que já vi para a SBPC foi de um ex-presidente, o farmacologista Sérgio Ferreira, que ele inverteu a sigla SBPC para a ciência para o progresso da sociedade brasileira. Quer dizer, é uma bela fórmula, belíssima, que eu endosso, e temos essa ideia de progresso. Então, tudo isso está extremamente ancorado nessa possibilidade que Maquiavel abre. Agora, é interessante a gente pensar o que isso representa. O que eu queria frisar aqui seria pensar o que isso representa como uma coisa especificamente moderna. Impossível no mundo pré-moderno, impossível no mundo não moderno. Podemos até atingir, até levantar como questão, talvez uma característica específica do capitalismo, que necessita sempre devorar coisas novas, conquistar novos mundos, anexar novos territórios. Então, quer dizer, o que significa, então, esta ideia do excesso ou da superação do limite como uma meta convicta e forte e viável? Porque para o grego, para o medieval, isso pode ser uma meta. A gente pode elencar um monte de governantes medievais, de príncipes gregos que queriam conquistar tudo. Mas do que dava? Há uma história famosa de Pirro, rei do Épiro. O Épiro é a atual Albânia. Famoso pela vitória de Pirro, da qual se dizer mais 2 vitórias dessas, estamos perdidos. Porque a vitória custou tão caro que não deu nada certo. Plutarco conta sobre Pirro, que depois dele entrar com seus exércitos, que incluíam elefantes, que assustaram tremendamente as tropas romanas, que debandaram, depois então de 1 ou 2 batalhas, ele diz para os generais dele o que ele planeja.
Então nós vamos conquistar todo esse sul da Itália, vamos para a Sicília, vamos pegar o norte da África, ir assim pelo que seria Tunísia, Líbia, Egito, Oriente Médio inteiro, Grécia e chegar de volta ao Épiro. Então, logo ao norte da Grécia, portanto, sendo a atual Albânia. E aí nós ficaremos, o que nós faremos? Perguntam os generais. Nós ficaremos aqui sentados, contando histórias e conversando. E o general fala, nós já não estamos fazendo isso? Para que precisamos todo esse estresse para fazer algo que certamente ele não disse? Para que precisamos dar toda essa volta ao mundo, correr todo esse risco se já estamos fazendo isso? Vocês veem, é bem essa colocação em questão. Então, quer dizer, qual a razão de toda essa... Quer dizer, houve sempre esses que quiseram conquistar o mundo. Houve Alexandre, houve todos esses. E, no entanto, surge de vez em quando essa voz genial que Plutarco traz. Eu tenho para mim que essa é a origem de uma história de caboclo, que vocês devem conhecer, do sujeito que chega para o caboclo, está parado numa rede e fala, meu amigo, por que você não trabalha, você não lavra melhor essa terra, não cuida das suas galinhas, não faz isso, aquilo? Mas para quê? Assim, são várias perguntas assim, sempre para quê? E ele sempre, outro diz, não, para isso, finalmente, para ganhar mais dinheiro. E para que ganhar mais dinheiro? Para você descansar. Ah, se já estou descansando. Quer dizer, é a mesma ideia. Quer dizer, se a meta no final é essa, para que nós vamos ter todo esse negócio? Então, acho que é interessante a gente pensar, de um lado, essa ideia da vitória sobre todos os limites. Quer dizer, a superação de todos os limites. E, de outro lado, essas vozes. Tipo a Cassandra, também do pensamento grego, que é aquela que alerta contra os riscos da desmedida. Quer dizer, qual o perigo da desmedida? Quer dizer, nós estamos num mundo que a desmedida foi muito mais longe do que em outras épocas. Não sei se nós podemos falar no equilíbrio como algo viável, no sentido da recusa, de algo estável, dado de uma vez por todas. Mas é interessante a gente notar que existe uma celebração moderna da desmedida e, mais do que existe uma viabilização moderna da desmedida. Nós todos somos confrontados dia a dia nas nossas escolhas com a possibilidade da desmedida. E diante disso nós temos inúmeras vezes a condição de pensar o que nós queremos mesmo, qual o nosso desejo, nosso anseio com isso. Isso vale ou a desmedida tomou conta de nós de tal ponto que nós já apostamos nela automaticamente sem nem pensar direito. É significativo que essa palavra tenha sido usada aqui em sentidos muito diferentes. Basicamente pensando limites no sentido de entraves sejam negativos, entraves à liberdade, entraves à felicidade, entraves ao próprio equilíbrio. Então a superação de limites sejam entraves ao equilíbrio, na verdade, é a instauração de um novo limite, de um limite que seja, nesse sentido, um limite equilibrado, um limite negociável, um limite viável. E a isso eu pretendo vincular em especial o tocante ao papel de Deus. Hoje nós sabemos mais do que o Deus bíblico sabia sobre o mundo, ou do que o Deus aristotélico, de qualquer Deus antigo. É uma proposição forte, que pode até irritar alguns que sejam muito religiosos de alguma dessas linhas, mas que é muito interessante porque justamente esse equilíbrio que Aristóteles descreve e que vai ser uma constante da filosofia, do homem ser aquele que está a meio caminho entre a besta e Deus, entre o animal irracional e o Deus superior, é justamente esse papel que tem sido contestado nos últimos séculos. Quer dizer, de certa forma, o que nós vivemos nos últimos 500 anos, se eu tratei disso a partir de Édipo, eu poderia ter feito a mesma exposição começando com a Torre de Babel. Poderia ter começado com a Torre de Babel. Poderia ter falado do que a Torre de Babel implica biblicamente. Minha alusão não seria grega, mas seria judaica. Para pegar dois dos grandes pilares dos quais diz originar-se a nossa civilização. E nós estaríamos praticamente na mesma coisa. Nós iríamos, o que é a Torre de Babel? A tentativa de chegar ao céu, de chegar a Deus, do homem ser Deus. E o homem é punido por isso. E hoje nós parecemos estar na possibilidade disso, de encontrar esse saber de ordem divina. Gente, o que é o genoma? Quer dizer, o que é decifrar o genoma humano, o genoma animal, o genoma humano? O que é decifrar isso? Eu imagino às vezes, se pegassem, por exemplo, vamos imaginar que peguem o Santo Sudário. Vamos imaginar que o Santo Sudário que está em Turim seja realmente de Cristo. E se faz o DNA do Santo Sudário? O que nós teremos encontrado? O DNA de Deus?
Isso não é delirante, quer dizer, não é uma loucura imaginar que hoje, se o santo sudário tiver o sangue de Cristo, a gente possa ter o DNA de Deus. Quer dizer, é um negócio que há um tempo... Oi? E fazer um clone. Quer dizer, acho que talvez essa seja uma coisa a meditar. É meditar com muito pensamento e evitando a reação imediata, que consiste em dizer: vejam onde chegou a híbris do homem moderno, tão desmedido que ele quer controlar Deus, quer ser Deus, quer ser lá o que. Acho que nós devemos pensar com carinho no que significa esta meta que foi colocada pela modernidade. Nós podemos conhecer como Deus, nós podemos produzir como Deus, nós podemos agir como Deus. É verdade que o genoma até agora deu errado. Quer dizer, deu errado no sentido de que a decifração do genoma 2, 3 anos atrás, que prometia ser total, não foi. É preciso agora todo o proteoma. A gente não sabe nem se um dia vai chegar nós vamos conseguir essa transparência dos segredos humanos, mas isso está no horizonte. Todo dia a gente lê sobre isso no jornal. É uma coisa interessante a gente ver toda essa dimensão, e é interessante a gente pensar sobretudo, acho que talvez o que a gente possa tirar para nós é onde a gente negocia esses limites. Porque no fundo, dos limites todos que a gente falou, acho que a coisa mais enganosa seria a gente sair daqui com uma tomada de posição tipo: ou é o caso de superar todos os limites, vamos vencer todos, e fazer uma espécie de propaganda de jovens para rádio ou para televisão, né? Então, assim, o meu sonho é superar todos os limites. Acho que tinha uma assim um tempo atrás, que vai ser uma coisa muito ruim. Ou reciclar um pensamento conservador que dizia: é preciso pôr limites nesse desregramento. Eu acho que o que, vamos dizer, toda essa conversa aqui nos proporciona é, sobretudo, a sensação de que nós temos que negociar socialmente esses limites nas conversas, seja na conversa conjugal, do pequeno elo social. Você distinguiu o pequeno elo social, o elo do casal, o elo dos próximos, e o grande elo social. Em todos esses elos a gente tem que negociar os limites. Eu acho que talvez, se a gente tiver um pouco mais de clareza nesses pontos, a gente consiga realmente construir um pouco esse mundo mais justo, tanto socialmente quanto na relação com as outras espécies e com a natureza.